Olá, eu sou a professora Antônia de Maria e esse é o nosso Dicas de Alfabetização. Hoje nós vamos conversar sobre alfabetização e letramento. Existem muita teoria a respeito dessas duas palavras, mas na prática algumas pessoas acham que é a mesma coisa. Alfabetização e letramento são palavras com significados diferentes, mas que estão sempre juntas. Eu vou tentar explicar de uma forma assim mais tranquila, para você entender direito o que é cada um. Alfabetização seria o quê? O que você vai ensinar para o seu aluno na alfabetização? É a codificação e a decodificação, é a escrita e leitura de palavras. Então, alfabetizar é o que você vai ensinar. O letramento seria o para quê? O que a criança vai fazer com aquilo que ele aprendeu. Então, o letramento vai ser a utilização da aprendizagem na vida diária dele. E isso vem atender a uma angústia que a gente já vinha trazendo de muitos anos, porque a criança não conseguia conciliar o aprendizado de sala de aula com a vivência fora da escola, principalmente na parte de produção de texto. A criança aprendia tudo da gramática, da formação de palavras, mas na hora de produzir um texto ele não conseguia. Por quê? Porque a gente não alfabetizava letrando. Então, não sei se ficou claro, mas assim, o alfabetizar é o codificar e decodificar, aprender a ler e escrever, assimilar os conteúdos da escola. E o letramento é utilizar na vida diária dele o que ele aprendeu na escola. Muito bem, vamos conversar um pouco sobre a alfabetização, como ela se dá. Alguns professores têm um pouco de pressa ainda na educação infantil, já querem começar a alfabetizar. É importante que vocês entendam que na educação infantil, a criança ela vai se preparar para a alfabetização. Você já pode letrar a criança. Você já pode apresentar rótulos, você já pode apresentar o nome dele, você pode fazer aquela leitura de sala de aula, né, para ele ver as palavras porta, sala, teto, para ele ir se familiarizando com a utilização de palavras na vivência. Mas não há necessidade de alfabetizar na educação infantil. Bem, a alfabetização, ela acontece através de métodos, né, que a gente utiliza. Os mais conhecidos são os métodos silábicos, o método silábico e o método fônico. Mas existem outros métodos também. E é sobre eles que nós vamos conversar agora. Os métodos, eles se dividem em dois grupos. Nós temos os métodos analíticos, que são aqueles métodos que começam do todo até chegar à parte menor, ou seja, vai começar de um texto até chegar na letra. E nós temos os métodos sintéticos, que fazem o caminho oposto. Eles começam da letra ou do som da letra e vão até o texto. Os métodos analíticos, eles se dividem em três. Então, ele pode ser a partir de um texto, ou um conto, ou uma história. Ele pode ser a partir de uma frase e ele pode ser a partir de palavras. Um método analítico que ficou muito conhecido foi o de palavras, que foi o que o Paulo Freire utilizava, as palavras geradoras. Aí ele trabalhava uma palavra do contexto dos alunos, era muito utilizado na educação de adultos. Essa palavra ele dividia em sílabas, e aí ele trabalhava as sílabas separadamente, e a partir dessas sílabas formava outras palavras. Os métodos sintéticos, então só repetindo, o analítico ele pode ser dividido em do texto, de sentenciação, que é a frase, ou de palavras. O sintético, ele vai partir das partes menores. Então, ele pode partir da sílaba, que é um dos mais conhecidos, que é o silábico. Ele pode partir... o silábico é aquele que a gente conhece por ba, be, bi, bo, bu, bão, né? Que ele é muito utilizado.
ele pode ser o alfabético, que a criança aprende o nome da letra, e aí ele junta as letras para formar as palavras, que aí é aquele que a criança costumava ler, assim, M é amar, N é aná, L é alá, porque ele ia juntando letra por letra pelo nome. E tem o fônico, que é o que utiliza a unidade menor ainda, que é o som. Mas independente de qual o método que você vai utilizar, você vai sempre ter que caminhar por texto, palavra, sílaba e letra, ou o contrário, letra, sílaba, palavra e texto. Todos os métodos eles vão passar por esse mesmo caminho. E todos os métodos usados separadamente, eles vão ter as desvantagens. Então, o método silábico, assim como o alfabético, eles dão muita dificuldade na hora da leitura, porque a criança tem mais dificuldade de juntar o som para formar a palavra na hora de ler. O silábico também, uma das desvantagens que eu vejo, é porque trabalha-se primeiro todas as letras simples, né, os padrões formados por consoante e vogal, para depois trabalhar os complexos, que é o RR, o SS, o LH, o NH. E aí, na hora de ler e de formar palavras, a criança apresenta uma certa dificuldade. O que eu posso aconselhar para você? Leia sobre todos, estude sobre todos e veja qual é o que você melhor se adequa. Na verdade, não existe um método bom ou um método ruim. O que é melhor é o que o professor se adapta melhor, trabalha melhor e que a criança obtém um resultado melhor, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei na Secretaria de Educação do Distrito Federal há 33 anos, eu trabalhava com método analítico através de palavras. E era bem interessante, nós tivemos bons resultados. Depois eu fui experimentando outros, né, adaptando outros, vendo o que um trazia de bom e o que um trazia, o que não era tão bom assim. E o que acontece? Hoje eu uso o que a gente chama de método eclético. Então, não só silábico, não só fônico, não só analítico, não só sintético. Ao longo da aula, eu, vamos dizer assim, passeio por todos os métodos. E a gente tem alcançado um resultado muito interessante. Então, é importante que você se prepare, porque algumas escolas, quando você se apresenta para trabalhar, a escola já chega e já te fala, olha, aqui nós trabalhamos com o método tal. É importante que você conheça o método, para quando você chegar, você não ter que ainda conhecer o método para começar a trabalhar. Em outras escolas, você tem toda a autonomia de escolher qual é o método que você vai trabalhar. E aí você precisa ter o seu método para você trabalhar. Então, assim, conhecer todos, retirar o que há de melhor, né? E da melhor maneira para trabalhar, para você poder ter sucesso na sua alfabetização. Como eu faço? Eu, particularmente, Antônia, e que sou apaixonada por alfabetização. Hoje em dia, na rotina da criança, eu trabalho fônico. Todos os dias, na rotina, eu trabalho o bingo, trabalhando os sons de cada letra. Mas, como eu falei, todo método tem a vantagem e as desvantagens. Alguns professores não gostam de trabalhar o fônico devido à dificuldade de apresentar os sons para as crianças, porque alguns sons são muito parecidos. Então, ao longo dos anos, eu e as minhas colegas, além do som, nós instituímos segredinhos para que as crianças memorizem mais as letras. Inclusive, aqui no nosso canal, nós temos alguns vídeos que passam essa informação dos sons e dos segredinhos. Então, voltando, na rotina, eu trabalho o bingo. Depois, à medida que a criança vai evoluindo, também na rotina, eu trabalho o cartão conflito, eu trabalho o alfabeto móvel, com formação de palavras, com formação do próprio nome. Então, nesse momento, eu estou trabalhando o método fônico. Só que também na sala, durante a rotina, eu tenho todo o alfabeto exposto, né, como todos os professores alfabetizadores têm.
eu leio o alfabeto com eles, falando o nome das letras, para que eles reconheçam a letra, até para que eles façam a relação letra-som, né? O nome da letra com o som daquela letra, identifiquem a letra. Então, nesse momento, eu vou estar trabalhando o método alfabético, né? Quando, depois da rotina, ou na rotina, eu gosto sempre de contar uma história de deleite, mesmo que eu não vá trabalhar nada nessa história. Mas em alguns dias, em alguns momentos, eu trabalho uma história específica para trabalhar uma determinada palavra. Nesse momento, eu estou trabalhando o método analítico de texto. Quando eu retiro a palavra que eu quero trabalhar, eu vou estar trabalhando o método analítico de palavras. Então, quando eu vou formar a palavra com eles, eu separo a palavra em pedacinhos, que aí eu vou estar trabalhando o silábico. Para formar o pedacinho, eu vou estar trabalhando o som, que aí entra o fonético de novo. Então, assim, da forma que a gente vem trabalhando ao longo dos anos, tem dado muito certo, porque eu consigo aproveitar o que eu acho de melhor em cada um dos métodos. A criança vem tendo um bom aproveitamento, porque é muito rápido, porque ele vê tudo ao mesmo tempo sem ser cansativo. E eu também não gosto de trabalhar a formação de frases soltas. Quando eu quero partir da palavra para o texto, eu começo a fazer descrições. Então, à medida que eu trabalho descrições das coisas mais simples, né? O que é uma cadeira, para que serve, o que é uma porta, palavras da vivência deles. Então, eu utilizo essas palavras e vou descrevendo o objeto, e aí depois a gente monta um texto com essas descrições. Porque à medida que você está descrevendo, você está trabalhando as frases, e depois você vai juntando. Então, assim, eu não vejo necessidade de você trabalhar frases soltas, se você já pode utilizar formando textos. Então, eu venho trabalhando com o aluno toda essa forma que eu falei para vocês, do bingo, da formação de palavras. As palavras sempre contextualizadas. A criança precisa saber o que ele está escrevendo. Então, são palavras do dia a dia, são listas de palavras, são acrósticos com palavras conhecidas. É autoditado. Então, assim, é uma forma muito variada de formação de palavras para não ficar cansativo, né? E nós, à medida que a criança já está alfabética, a gente já parte mesmo para o reconto. Então, fazemos reconto oral, fazemos reconto coletivo, né? Todos juntos, a gente faz... a gente inicia o texto para que ele termine, ou então a gente dá só o final para que ele inicie. São textos fatiados. Então, assim, trabalha-se várias formas de texto até chegar ao nível dele fazer sozinho o reconto dele e depois o texto de autoria. Então, a gente trabalha dessa forma, utilizando todos os métodos, tentando minimizar, né, as dificuldades de cada método. E tem dado certo. Então, para você que está chegando na alfabetização agora, é esse o conselho que eu te dou. Avalie todos os métodos, conheça todos os métodos. Você vai encontrar professores dizendo que tal método é bom, que tal método não presta. Mas, assim, eu acho muito radical dizer que eu não gosto do método tal método não funciona. Aconselho isso. Veja todos, veja o que cada um vai te oferecer de melhor, para que você tenha segurança de melhor atender o seu aluno. E se você tiver alguma dificuldade, pode mandar nos comentários que eu vou estar tentando trazer alguma explicação que possa ajudar vocês também, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, nós vamos fazer um outro vídeo falando especificamente de letramento, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo.